Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é condições de segurança, saúde e medicina do trabalho. Os tópicos a serem abordados nessa aula são início das atividades laborativas, a história da segurança do trabalho e da saúde ocupacional. Ao término desta aula, você será capaz de aprender sobre a evolução da segurança e da medicina ocupacional, conhecer os principais eventos relacionados à área de segurança e saúde. Quando nós falamos dos inícios das atividades laborativas, quando os trabalhadores começaram de fato a oferecer, o tempo, as suas vidas, a sua força para as organizações, por muito tempo não se foi falado das condições de segurança, de saúde, para que essas fossem garantidas ao trabalhador. Essa relação entre trabalho e doença ficou durante muito tempo ignorada. Mas, de repente, o médico italiano Bernardino Ramazzini, ele começou a perceber esta relação. E aí nós temos o início do entendimento de que para que o homem, o nosso colaborador, preste um bom trabalho, consiga fazer um bom serviço, é necessário que nós venhamos a garantir condições de saúde e segurança para que o trabalho se torne algo realmente efetivo e eficaz, tanto para a organização quanto para o seu trabalhador. No final dos anos de 1970, o governo, com a portaria 3.214/78, de 8 de junho de 1978, aprovou normas relativas à segurança do trabalho. Normas estas que visavam a garantia dessa segurança e saúde do nosso colaborador. Então, o uso obrigatório de equipamentos de segurança, dos EPIs, uma série de questões que favorecem o bom desempenho do trabalhador, garantindo ali o seu bem-estar, a sua saúde. Como que é, então, a história dessa segurança do trabalho e da saúde ocupacional? Lá na época da Revolução Industrial, entre os séculos ali 18 e 19, queridos, lá na Europa começaram a ter muitos problemas com saúde. Por quê? Porque naquela época o trabalho ele não era regido por normas adequadas. Sabemos que as pessoas ali trabalhavam cerca de 16, 20 horas consecutivas, não tinham direito a descanso, se alimentar de uma forma adequada nos intervalos ali, e tudo isso contribuía para uma relação não muito amigável entre a saúde e o trabalho. Nesse momento, nós começamos a perceber o adoecimento de muitas pessoas, sabendo que naquela época não era somente os homens, mulheres, adultos que trabalhavam, mas até crianças acabavam tendo os seus direitos hoje vistos como violados, mas naquela época acontecia tudo naturalmente e gerando muito prejuízo para a saúde daquelas pessoas. Em 1919, nós temos uma evolução, o Tratado de Versalhes, a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, adotou algumas medidas para favorecer esta evolução, essa combinação entre trabalho e saúde, ela precisava ser mais eficaz. Em 1919, por meio do decreto legislativo, lá de 15 de janeiro, implantaram-se serviços de medicina ocupacional com a fiscalização das condições de trabalho na fábrica. Muitas coisas só vão acontecer a partir do momento que elas são determinadas por lei. Uma questão de extrema importância é o que nós estamos vendo sobre essas condições de trabalho serem fiscalizadas. A partir de então, lá de 1919, há órgãos específicos para fiscalizar e verificar se essa relação entre trabalho e saúde está ocorrendo de uma maneira adequada, não trazendo prejuízos para a vida do trabalhador. Lá em 1945 foi assinada a Carta das Nações Unidas, lá em São Francisco, nos Estados Unidos. Ela estabelecia uma nova ordem
na busca da preservação, progresso social e melhores condições de vida das gerações futuras. Então, neste momento ali no pós-guerra, né, finzinho da guerra, Segunda Guerra Mundial, a gente começa a entender o ser humano de uma nova maneira, a nossa sociedade como um todo, que sim, é necessário trabalhar, mas é necessário pensar nesse trabalho de uma maneira adequada, com práticas adequadas, para que a gente não venha a ter prejuízos significativos, ok? Lá em 1948, um grande passo é criada a Organização Mundial da Saúde. Organização Mundial da Saúde que estabelece o bem-estar, a qualidade de vida, ou a saúde, enfim. A saúde não é só a ausência da doença, mas é o bem-estar psicossocial e agora eles têm incluído também a questão espiritual. Ou seja, agora a Organização Mundial da Saúde tem regras, tem normas para reger algumas questões. E aí, o seu biológico está bem, o seu corpo, o seu físico, o fisiológico, o psicológico está de uma maneira adequada, a questão social e aí a questão espiritual também entra para reger um pouco melhor todas essas condições de trabalho através da Organização Mundial da Saúde. E ali, em 10 de dezembro de 1948, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprova a Declaração Universal dos Direitos Humanos do Homem. Um grande passo onde também esses direitos, né, são estabelecidos e agora nós podemos ser pautados por regras, leis que direcionem as atividades de uma maneira mais eficaz. Em 1949, começa na Inglaterra pesquisa sobre ergonomia, sobre algumas práticas ali dentro do ambiente de trabalho que poderiam promover uma melhor qualidade de vida para esse trabalhador. Em 1952, foi fundada a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço e na década de 60, em países como Alemanha, França, Inglaterra, Estados Unidos e Itália, inicia-se um movimento social que questionava o trabalho na vida. O que é o trabalho, né? Gandhi, ele fala, né? O homem gasta a sua saúde no seu trabalho para ganhar dinheiro e depois ele gasta todo o fruto do seu trabalho, todo o seu dinheiro para tentar reconquistar a saúde, mas apenas para tentar. Muitas vezes já não é mais possível, essa saúde já ficou, de certa forma, muito prejudicada. E aí, vamos falar um pouquinho aqui no Brasil, no início da década de 70, o Brasil era conhecido pelo alto índice de acidentes. Os acidentes aconteciam com muita frequência. Você já deve ter visto em alguma empresa que órgãos como a CIPA, né, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, eles se orgulham em colocar uma placa com números, né? Estamos há 1000 dias sem acidentes, porque em outro momento já foi um assunto muito complicado. Os acidentes aconteciam com muita frequência, causando prejuízo ali na vida dos seus colaboradores. E aí, em 78, o Ministério do Trabalho e Emprego criou normas regulamentadoras, então normas que vieram regulamentar a questão do trabalho, a questão da saúde, essas questões que visualizavam um melhor acolhimento desse colaborador, garantindo a sua preservação, tanto física quanto psicológica, enfim, garantindo para que o trabalhador conseguisse desempenhar de melhor forma o seu trabalho, a sua função. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre condições de segurança, saúde e medicina do trabalho. Espero que tenham gostado, frequente nossas redes sociais e até a próxima!